Eu vou falar bem brevemente, né, um pouquinho da minha história. Eu sou a teacher, né? Vocês já me conhecem como prof de inglês, mas lá em 2012, 11 anos atrás, eu me formei da graduação em letras e fui fazer meu intercâmbio na Inglaterra. Eu morei em Cambridge, na Inglaterra. Então, naquele momento, eu tive também a oportunidade de passear, né, de conhecer outras cidades por lá também, porque Inglaterra é um país relativamente pequeno, mesmo nos finais de semana a gente pegava o trem e ia até Londres, um outro pegava o trem e ia para Oxford e assim vai. Fora que a escola que eu estudei inglês lá na Inglaterra também fazia alguns pacotes, algumas viagens assim, para quem quisesse conhecer alguns lugares. E um deles foi Oxford, que é muito legal. Quando a gente pensa em cidade universitária, a gente pensa em Cambridge e Oxford, né? Eu acabei indo para Cambridge, morei lá, amo de paixão, assim, é a minha saudade diária, mas quis também conhecer Oxford, que todo mundo dizia que era muito parecido com Cambridge. Eu quis ir lá ver com os meus próprios olhos e foi numa dessas oportunidades que a escola tinha organizado então a viagem para lá. A gente foi e voltou no mesmo dia, mas conseguimos ver bastante coisa. É o que eu quero passar para vocês, né? O que eu tive o privilégio assim de conhecer e também alguns outros pontos que eu passei rapidamente, mas eu pesquisei e indico para vocês se um dia forem para lá. Então, a primeira coisa, não sei se vocês são fãs de seriado como eu. Eu amo assistir seriado. Obviamente, é uma forma de eu praticar o meu inglês também com ouvindo os nativos, né? Praticar muito listening e a gente aprende muito vocabulário também assistindo seriado. Então, eu assistindo o seriado da Rainha Charlotte é a meio que a continuação do seriado Bridgerton. Quase me fugiu o nome aqui. Teve o Bridgerton, que era muito famoso, e agora, um pouquinho depois, saiu da Rainha Charlotte. Então, desde que ela era novinha, e ela teria se casado então com o rei da Inglaterra, né? E aí, quando eu tava assistindo esse seriado da Rainha Charlotte, eu me deparei com um dos palácios que eu visitei em Oxford, que é a coisa mais linda do mundo. Palácio de Blenheim. Blenheim. Um nomezinho assim, meio, né? Meio tricky. Mas então, esse palácio de Blenheim que eu visitei na vida real, tem até fotos no meu falecido Facebook, né? Hoje em dia a gente não usa mais tanto o Face, mas tem uns albinhos lá de foto, quem quiser ver. Eu postei algumas nos stories hoje também para vocês. E aí, tem fotos só externas, né? Porque eles não deixam gravar nem fotografar dentro do palácio. Mas ali no seriado, ele se passou como o que viria a ser o Buckingham Palace, que na verdade é o Palácio da Rainha do Rei agora, né? Em Londres. Então é coisa mais linda assim de ver. Aquele palácio, né? Super imponente, construído no início do século XVIII, estilo barroco e fica numa área, uma zona rural assim. Então é muito lindo, aqueles jardins assim que a gente encontra na Inglaterra, encontra na França, né? Tipo Versailles assim. Incrível, lindo, lindo, lindo. Postei alguns stories aí para vocês antes. E fica na cidade de Woodstock. O que é tão especial sobre esse palácio, além de ser lindo, né? Ele foi o local onde Winston Churchill, ex-primeiro-ministro do Reino Unido, nasceu e morou por muitos anos. E esse palácio, então, continuou, né, por muitos anos na família, na descendência ali dos Churchill. Além do Rainha Charlotte, ele também serviu como cenário de filmes do Harry Potter, ou no britânico, né, Harry Potter, e na série também Downtown Abbey também serviu de cenário. Ele fica assim uns 20 minutinhos da cidade de Oxford, como eu falei, ele é mais numa área rural, assim, né?
mas é bem fácil de chegar, tem todas as localizações, de Londres também, de Birmingham, Oxford fica mais para o norte, né, de Londres. E tanto de Londres quanto de Birmingham fica mais ou menos 1h30 de distância, tá? Então de Cambridge eu não me lembro muito bem, mas eu acho que era 1 horinha de ônibus, tá? Ai, muito bom, muito bom. E aí, o site oficial deles é lindo, né? Tem as imagens todo do palácio e tem mais informações. Então, quando vocês forem para Inglaterra, sempre sugiro entrar no site oficial, verificar as informações. Cada estação do ano eles vão ter uma programação um pouquinho diferente. Comprar ingressos sempre com antecedência, né? São aquelas visitas assim, com a data marcada, então visitas agendadas com antecedência, tá? Nesse dia, até eu abri aqui meu Face para ver as fotos e comentar com vocês. Nesse dia que eu fui pro Blenheim Palace, eu fui então com os amigos do colégio, né? Da escola de inglês lá, como eu já comentei com vocês, que eram basicamente, tinha vários, mas tinha a Ana Clara, que é brasileira, minha amiga até hoje. Quem mais? O Josué, que é espanhol. A Nelly, que era, se não me engano, da Rússia, para aqueles lados lá. E a Mônica, que era italiana. É italiana. Então. Ah, tinha o Georg também, que não tá nessa foto aqui, mas ele tava junto, ele era da Alemanha. Então, assim, aquele passeio com a turma, né, super divertido e de se impressionar como esses monumentos, esses palácios do século XVIII ainda estão, né, intocáveis, assim, eles vão restaurando, vão mantendo tudo conforme o original. Então, primeiro tu passa pelos portões, né, todos com ouro, muito imponentes, vai observando a arquitetura barroca, faz o tour por dentro, só que aí por dentro eles não deixam tirar foto nem filmar. E depois, no fim, finaliza nos jardins. Então, como eu falei para vocês, aqueles jardins que a gente vê, né, de estilo inglês, a gente vê de estilo francês também. Eu vi vários na Inglaterra desse tipo. Aquelas, a grama, assim, os arbustos recortadinhos de um certo formato, fontes espirrando água, chafariz, tudo que é coisa, assim. Muito, muito, muito lindo. Quando eu fui para Oxford, era setembro de 2012, então era verão, né? Ai, que delícia, verão europeu. Tava de regatinha, tava super tranquila, não era aquele frio para ficar. Então, olhando, né, a parte de fora, assim, não foi nada sofrido, foi bem gostoso, porque era um dia bem quentinho. Para os parâmetros deles lá, né, 25, 28 graus, já tá ótimo, um dia ensolarado também. Depois, então, muitas fotos aqui do Blenheim Palace. O próximo foi Christchurch. O que é isso? Ela é uma das maiores faculdades que pertence à University of Oxford, né? As universidades, então, de Oxford, ela é composta de várias faculdades, vários prédios diferentes e vários deles têm as suas catedrais também. Muito lindo, muito lindo. Mesma coisa, assim, arquitetura bem imponente, né? Parece um castelo. E aí, a curiosidade maior ali dele é que foram também gravadas cenas do Harry Potter lá. Então eu tenho fotos, até eu postei nos stories, do. Como é que eles dizem aqui? Seria o grande salão, o salão de jantar da Hogwarts. Às vezes me fogem os nomes aqui. Hogwarts Great Hall. Então, o que se passa, né, no filme do Harry Potter, quando estão todos jantando no grande salão de Hogwarts. Eu tenho foto ali também, coisa mais linda, assim. É muito, muito legal.
O que mais sobre esse Christ Church? Eu separei aqui para falar para vocês, né? Então, além de ser uma das maiores faculdades da Universidade de Oxford, foi fundada em 1525. Gente, é tudo muito antigo, é muito lindo, né? E que mais de interessante aqui? Tem fontes, tem jardim, né? O pátio, coisa mais linda. Então, ali além daquela sala de jantar, tem as escadarias com candelabros. Também foi um local onde foi filmado Harry Potter. E aí, né, vários os reis, enfim, os conquistadores moraram, né? Lá em 1642 até 1646 morou Charles e assim vai. Também para quem gosta de arte, ali no Christ Church tem uma galeria, então é muito bacana também, mais de 300 obras de artes bem antigas, né? Old Masters e mais de 2.000 desenhos, então nessa parte também. Ali do ladinho do Christ Church, eu separei para falar para vocês que tem a catedral, então é muito bonita, bem parecida com as de Londres, assim, né? O mesmo estilo, da mesma época. Tem os jardins, e aí essa catedral de Christ Church, que é bem do ladinho da faculdade, diz que o prédio dela data do século XII. Pensa, gente, é muito antigo. Eu ficava impressionada, assim, fazendo a comparação. O Brasil foi descoberto, explorado em tal ano. Meu Deus, isso aqui já existia antes, né? Claro, obviamente, o velho mundo, como a gente chama, mas é incrível de pensar que eles conseguiram restaurar e manter como era naquela época. Né? Então, o prédio é do século XII, mas adquiriu um status de catedral mesmo em 1546. Então, tem fotos ali também no meu Facebook, para quem quiser ver. Muito, muito lindo, né? Gigantesco, com vitrais, com estilo barroco, tudo que tem direito.